Fala galera, beleza? Professor França, mais uma aula de história aí para vocês. Começando a apostila A, aula 1 para vocês, beleza? Nessa aula a gente vai trabalhar com pré-história e uma parte da Antiguidade Oriental, beleza? Na verdade, toda a Antiguidade Oriental vai ser trabalhada aqui e aí a gente finaliza todo esse primeiro capítulo aí nessa aula, beleza? Bom, meus queridos, vamos começar aqui trabalhando a ideia de pré-história, beleza? Esse termo que é bem complicado para a história, mas eu já cito para vocês o problema dele, tá? Mas a minha primeira preocupação aqui é entender a questão da questão de tempo da pré-história, beleza? Ele é o maior período que a gente tem na história, lembrando, pré-história, Idade Antiga, medieval, moderna e contemporânea. A pré-história, ela vai desde o momento da criação do homem, do surgimento do hominídeo, tá? Que pode ser 2 milhões de anos atrás ou 4 milhões, tem vestibular que gosta de colocar 4 milhões de anos atrás, beleza? Até a invenção da escrita em 4000 a.C., beleza? Então, se atentem que é um período bem longo, mas tem uma vantagem de que às vezes você fica neurótico achando que vai cair muita coisa sobre a pré-história, mas efetivamente nos vestibulares cai bem menos pré-história para vocês, beleza? Então, beleza, vamos lá. Seguinte, meus queridos, a questão da pré-história é um termo extremamente preconceituoso, ok? Por quê, França? Porque essa divisão que a gente conhece da história, de pré-história, antiguidade, medieval e tudo mais, foi criada por historiadores do século XIX que acreditavam que a fonte histórica só poderia valer, então a história só era feita através de documentos escritos. E como na pré-história a gente não tem uma escrita, tá? Não temos, então basicamente você não teria história sem escrita, beleza? Quem vai falar isso daqui, meus queridos, são os positivistas, tá? Se você quiser colocar aí, positivistas ou positivismo, tá? A história real, factual, que eles usavam só documentos oficiais escritos, beleza? Então nós vamos ter o positivismo aqui. Bom, o início da pré-história, como eu disse para vocês, vai ser o surgimento do homem. Aonde que o homem surgiu, galera? Não tem, até hoje, outro resquício que não seja na África, beleza? Então todos nós descendemos ali da África. E a partir do momento que você tem o homem se espalhando pelo mundo, que vai criar as outras diferenciações, ok? Então, nós temos aí o primeiro hominídeo. Mas lembrando, tá? Nós descendemos dos macacos? A gente veio do macaco? Não. A gente vem de um descendente semelhante. Se você olhar a árvore genealógica, os primatas vão para cá e os homens vão para outro lado, beleza? Então fica atento, porque isso daí é pegadinha de vestibular, Enem e tudo mais que vocês podem enfrentar, tá? Então, você vai ter aqui esse primeiro hominídeo com uma grande diferença, que é o cérebro desenvolvido. Por que o cérebro desenvolvido é tão importante? Pela questão de trabalhar com a natureza. Essa é a grande sacada do homem. O homem conseguir modificar a sua natureza, beleza? Então, o homem mudando a natureza é a grande questão da pré-história. E ele só consegue através desse desenvolvimento cerebral, beleza? E aí é legal o seguinte, tá, pessoal? Por que o homem desenvolveu isso? Porque foi um avanço, tá? Dentro da evolução, tá? Muitos historiadores pesquisam, biólogos, arqueólogos, eles pesquisam demais para saber o que está acontecendo, como que aconteceu isso, tá? E a resposta que eles têm até hoje, a mais aceita, é de comer a questão da proteína animal, beleza? A carne fez com que o homem fosse desenvolvendo mais o cérebro, beleza? Então isso desenvolveu algumas células dentro do cérebro que foi aumentando a funcionalidade desse cérebro, beleza? Legal. Ele vai se tornar bípede, que é importantíssimo, tá? Por que bípede é importante? Ficar em duas pernas, você enxerga melhor, tá? Então facilita você enxergar o seu inimigo, tá? Aquele animal que estava caçando o homem, porque existia, o homem não era o topo da cadeia alimentar, né? Ele era perseguido por outros animais, né? Beleza. A dentição.
A dentição é importantíssimo para a manutenção da alimentação, o tipo de alimento que você vai ter, tá? A alimentação basicamente vai passar por vários processos. O homem vai comer de tudo, né? Mas principalmente a carne vai ser muito importante. Mas vejam que a gente, até hoje, tem algumas questões de dentição que são daquela época. Por quê, França? Presta atenção. A maioria de vocês, eu tenho certeza, que já enfrentou aí na vida ter que arrancar aquele dente do siso, correto? O dente do siso é uma tradição que a gente tem daqui, dessa época. Por quê? Como não tinha tratamento dentário, obviamente, naquela época, nós tínhamos, então, os dentes caindo, beleza? E os sisos, se vocês perceberem, eles nascem mais ou menos no período em que você está se tornando adulto, beleza? Então, o siso seria uma forma de auxiliar, tá? Esses dentes que caíram, na verdade, essa pessoa que perdeu os dentes, a ter dentes para alimento, para nunca a pessoa ficar sem esses dentes, beleza? E não ficar sem comer. Imagina não ter dente, o que ia acontecer, né? Bom, outro ponto que esse homem vai desenvolver é os instrumentos, principalmente o que, meus queridos? A questão de facas, lanças, depois o arco e flecha, tudo isso vai auxiliá-lo na caça, na proteção, tá? Tudo isso vai desenvolver o homem, beleza? Essa questão da mão também é importante, tá? Que a gente vai ter, mas a gente já vai ver essa questão, beleza? Meus queridos, a grande preocupação que a gente tem de saber nomes, ok? O mais importante que a gente tem é esse cara aqui, o Homo erectus, beleza? Que é o que fica plenamente em duas pernas, tá? Por que ele é importante, galera? Porque esse cidadão é o que vai sair da África e vai se espalhar por todo o mundo, beleza? A partir de 1.800.000 anos atrás, beleza? Então, ele vai sair da África, certo? E vai desenvolver outras coisas importantes, como, por exemplo, a mão, beleza? E quando eu falo desenvolver a mão, galera, eu tô querendo dizer o quê? Este negocinho aqui, ó, tá vendo? Este polegar. Se você tiver qualquer dúvida de como é importante o polegar na vida de vocês, tenta segurar qualquer coisa sem o polegar, beleza? O homem é um dos poucos animais que tem este movimento aqui. Isso faz com que o homem consiga fazer trabalhos mais específicos, mais minimalistas, ok? Imagina você ter que operar o coração de alguém com esses dois dedos aqui, que não consegue praticamente pegar o bisturi, tá? Então, esse desenvolvimento da mão é fundamental para o homem, tá? E foi feito, então, pelo Homo erectus, beleza? Então, de boa. Outro ponto importante é a domesticação do ambiente. O que é essa domesticação? Começar a cuidar do fogo, beleza? O pessoal aqui do Homo erectus, ele já vai ter conhecimento do fogo, ele vai começar a conseguir controlar o fogo, tá? Porque isso é um ponto importante. O cara descobrir o fogo é diferente dele controlar esse fogo, tá? Porque é difícil pra caramba, tá? Mas o fogo é importantíssimo para nós, certo? Beleza. Nós temos dois períodos básicos, tá? Da pré-histórica, que vai ser o Paleolítico e o Neolítico. Existe uma terceira divisão que o pessoal gosta de fazer, beleza? O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Eu vou explicar para vocês a Idade dos Metais daqui a pouquinho, beleza? Bom, Paleolítico ou Pedra Lascada, tá? É o maior período que a gente vai ter. Ele vai de 4 milhões a 10 mil anos antes de Cristo, beleza? Mais ou menos. A grande característica aqui que me interessa, homens são nômades, beleza? Então, o hominídeo que vai se formar, então, o Australopithecus, o Homo erectus, entre outros, tá? O Homo habilis, por exemplo, esses homens, eles serão nômades. Então, eles não se estabelecem, basicamente, em nenhum lugar, tá? Ô, França, mas a questão da caverna, a questão de tribos, as tribos, elas são mais para frente. As cavernas
você até vai ter aqui, beleza? As cavernas, elas vão adquirir uma característica, mas eles ainda não vão ficar para sempre naquela caverna. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele vai ficar ali naquela região enquanto ele conseguir comer, beleza? Ô França, mas aí não seria seminômade, ok? Não. Por quê? Muitos grupos mudam direto, não ficam quase nada naquele período, naquela região, beleza? Legal. Eles vão produzir, então, de subsistência. O que é subsistência? Eu vou produzir o que eu necessito para viver, beleza? Então, esses caras vão produzir o que eles necessitam para viver. E aqui, o grande ponto, descoberta de fogo. Por que o fogo é tão importante, França? 2 motivos básicos. Proteção contra os animais. E agora eu posso viver na noite. Lembrem-se que o grande medo do homem é o escuro, beleza? Sempre foi. E quando se chega a ter o fogo, a galera começa a conseguir viver melhor, tá? Então ele se protege dos seus inimigos, porque o escuro era mais fácil para um animal matar o humano, muito mais fácil, correto? Então, um predador matar o homem, no escuro era muito mais fácil. Com o fogo, não. Com o fogo, você vai se proteger, beleza? Segunda coisa, alimentos. Os alimentos vão ficar melhor, porque os caras comiam basicamente tudo cru, beleza? E o homem, e por muito tempo, ele comia, tá? O quê? Ele comia aquilo que dava. Então, muitas vezes ele comia carcaça, aquilo que estava jogado no chão. Agora ele pode assar essa comida, o que elimina uma série de problemas, bactérias e outros animais que podem dar problema. Bom, outro ponto que é importante, última glaciação, meus queridos. O que vai ser essa última glaciação? É a última vez que a Terra vai gelar demais, ok? A ponto de criar partes em que você vai ter, tá? A criação de pontes de gelo. Como assim, França? Presta atenção, meus queridos. Aqui eu estou querendo que vocês prestem e vejam que é o momento do homem na América. Beleza? É o momento que o homem chegou na América. Beleza? Por quê? Nesse processo de esfriamento da Terra, você vai ter a criação de uma ponte entre a Sibéria, na Rússia atual, e o Alasca, nos Estados Unidos. Ali, meus queridos, criou-se uma ponte onde passou o homem para chegar na América. Esse movimento é chamado de Estreito de Bering, ok? Estreito de Bering. Pode ser conhecido como teoria de Clovis, ok? Que foi o nome do autor dessa teoria, dessa ideia. O homem chegou, então, nessa última glaciação aqui na América, só para vocês entenderem. França, tem outra teoria? Claro que tem. Tem a Polinésia, que diz que o homem saiu lá da parte da Austrália e veio navegando, tá, pelas ilhas para chegar até a América. Tem essas duas teorias que são as mais aceitas. Beleza? Beleza, meus queridos. Outro ponto que é importante, a arte rupestre, que vai ser uma arte que o homem vai fazer, tá? Lá na sua... Opa, eu achei que ia dar certo, mas não deu. Na sua caverna, fazendo a sua mão pintada, toda desfigurada, coisa linda lá, beleza? Representando o quê, meus queridos? Representando os animais que ele caçava, tá? Aquilo, alguns vão achar que tem significado religioso. Por que significado religioso? Porque os caras, basicamente, desenhavam os animais que eles iam caçar e, para muitos antropólogos, eles estavam desenhando para tirar a alma desses animais, para ficar mais fácil de caçá-los. Beleza? Então a arte rupestre é importantíssima para o homem da antiguidade, da pré-história. Beleza? Neolítico ou pedra polida, meus queridos. Esses caras aqui vão ser, então, os 10 últimos 10 mil anos aí que nós vamos ter, tá? Basicamente, de 10 mil a 4 mil antes de Cristo. Então, são 6 mil anos, perdão. 6 mil anos que a gente vai ter. Tudo começa com a Revolução Neolítica, beleza? Essa revolução, ela vai ser o quê? O homem começa a se sedentarizar. Professor, como é que isso aconteceu? Ele vai ter, então, controle, tá?
da natureza. E não só agora das questões de animais, ele vai cuidar do fogo, ele consegue controlar o fogo, ele consegue ter animais de estimação, beleza? Ou animais para servir a ele, que vai ser, no caso, as ovelhas primeiro, beleza? Depois, outros animais maiores, tá? Mas, principalmente, meus queridos, o desenvolvimento agrícola, que vai ser o quê, meus queridos? A plantação. Entender como é que funciona o plantio das coisas, beleza? Então, o desenvolvimento agrícola vai ser fundamental para que o homem se torne sedentário, por quê? Ele começa a plantar. Então, ele não precisa ir buscar o alimento em outras regiões. O animal está ali, a planta está ali, então eu não preciso mais sair em busca desses animais, beleza? Então, esse ponto vai provocar a sedentarização, beleza? E aí começa alguns pontos muito interessantes. A mulher, nós podemos dizer que essa sociedade ela é extremamente voltada às mulheres. Por quê? Mulher tem a função de procriação, é ela que dá à luz à próxima geração, que era uma coisa que pensava-se muito. Segundo, tá? Que eles pensavam muito, a mulher é que vai cuidar da agricultura, beleza? Então, quem cuida da agricultura é a mulher. O homem sai para caça. Muitas vezes o homem não trazia caça, tá? Quando precisava, tá? Mas quem supria, então, a alimentação vai ser a mulher. Então, a mulher tem um papel muito importante. E aí nós temos um exemplo que é a Vênus. A Vênus vai ser alguns resquícios arqueológicos que a gente acha, e ela é uma mulher. E como é essa representação de mulher? Mulher com grandes seios, com uma anca bem grande, beleza? Que representava que ela era uma mulher que tinha condições para dar vários filhos, beleza? Essa era a ideia dos caras naquela época e que foi entendido pelos arqueólogos, beleza? Bom, e aí, meus queridos, nos últimos 1000 anos, nós vamos ter, tá, o tal do último período. Aquilo que eu disse para vocês que poderia ser o terceiro período que a galera divide, que é o último 1000 anos da pré-história, que é a Idade dos Metais. Como o próprio nome diz, o homem ele vai deixar de usar as pedras, como o próprio nome já dizia. O Paleolítico era pedra lascada porque tinha pouco trabalho, aqui era pedra polida porque já tinha um trabalho bem feito. Agora, o homem, através da observação, através do controle do fogo, ele consegue ter acesso aos metais, beleza? Então, meus queridos, você vai ter como característica aí, tá? A sedentarização completa, e isso a gente está falando no mundo inteiro, basicamente, ok? Ou pelo menos em grande parte da África e da Europa. A Ásia também está passando por isso. Por que essa minha preocupação? Porque na América a gente vai ter um grupo menor, tá? Um grupo menor. Bom, nós vamos ter, neste momento, como grande característica isso aqui, ó, a organização do Estado. Por que a organização do Estado é fundamental? Porque essa organização vai criar, tá, dentro destes povos da pré-história, uma necessidade de organização, tá? Que vai ser leis, os estados vão ser criados através de leis, regras, tá? Não precisa ser escrito ainda neste momento. Mas aí, como você começa a melhorar a sua produção, você começa a criar um negócio chamado comércio. Porque você começa a produzir mais do que você necessita. E aí você começa a fazer o comércio. Esse comércio é fundamental para que eu faça o quê? Contato com outros povos, porque eu vou fazer trocas. E nessas trocas eu tenho que descobrir uma forma de como falar com esses caras. E aí, meus queridos, uma coisa que eu não coloquei, mas que é fundamental, a escrita, beleza? A escrita vai ser muito importante neste momento, legal? Então você vai ter uma escrita ajudando dentro dessas sociedades que são chamadas de sociedades complexas, porque elas vão ter lideranças, eles vão ter a escrita,
eles vão ter regras, eles vão ter uma religião definida, beleza? Porque a religião vai ser criada na pré-história aqui, através de conceitos familiares. Beleza, pessoal? Sobre a pré-história, de boa? Beleza. Bora aí para o próximo tópico dessa aula, a tal da Antiguidade Oriental. Acabou a pré-história, começa a Antiguidade, beleza? A Antiguidade vai de 4000 a.C., beleza? Quando é inventada a escrita, e vai até 476 depois de Cristo, quando cai o Império Romano do Ocidente, certo? Aqui, meus queridos, nós vamos ter os principais povos que a gente vai estudar, beleza? São 5 povos, rapidinho, que a gente vê aqui, tá? A Mesopotâmia, os persas, os fenícios, os hebreus e os egípcios, beleza? Esses povos, eles têm como característica essa região, que é conhecido como crescente fértil. Pode cair para você no vestibular essa pergunta. O que é o crescente fértil? É essa região, então, onde se desenvolveu as primeiras civilizações da história, beleza? Aqui surge a primeira cidade, beleza? Aqui surge o primeiro império unificado, beleza? Então você vai ter essa característica aqui fundamental, o Oriente Médio atual, tudo bem? Para quem não se localizou, Palestina, Iraque, Irã e o Egito atual, beleza? Então a gente tem essa galera aí. Bom, meus queridos, da Antiguidade Oriental, este termo aqui vai ajudar vocês demais a entender esses caras, beleza? Na Antiguidade Oriental, nós temos aí como origem do termo, tá? A ideia de uma sociedade hidráulica, tá? Ou modo de produção asiático. Pode aparecer esses 2 nomes para vocês. Sociedades hidráulicas por quê? Por uma coisa muito simples e bem básica, que vale até hoje. Toda sociedade precisa de água, certo? Toda sociedade necessita de água. E esses caras aqui na Antiguidade Oriental, eles vão ser dependentes dessa água demais. Se você voltar rapidinho ali, ó, para você ver, nós temos vários rios passando aqui por essas regiões, ok? Então, essa questão é, as civilizações vão passar por essas épocas, eles vão ter essas características aqui, beleza? Bom, e mais um ponto interessante sobre essa questão hidráulica. Os caras, quando vão escolher os chefes, ok? Eles escolhem os chefes que organizam a ideia de construção de diques. Então, o pessoal do Oriente aqui vai escolher o líder quando você tiver um cara de construção de diques. É aquele cara que consegue trazer a água para mais perto da galera. Essa é a ideia. Beleza? Beleza, meus queridos. Outra característica importante aqui, servidão coletiva. Cuidado, e aqui vale uma ressalva. Servidão é diferente de escravidão, beleza? O que é escravidão, meus queridos? É quando você é um produto, quando o escravo é um produto do seu senhor, beleza? Já a questão do servo, você não tem essa característica. O servo, ele tem uma escolha, entre aspas. Por quê? Por exemplo, lá no Egito, se você não quisesse trabalhar para o faraó, tudo bem. Só que você vai procurar outro lugar para trabalhar, porque aquela terra é do faraó. Beleza, o cara vai trabalhar onde? No deserto? Vai viver no deserto? Dificilmente ele conseguiria. Então, a servidão, ela é uma coisa que significa o quê? Você não é uma propriedade. Você não é escravo, mas você tem algumas obrigações. Beleza? Então, servidão e escravidão tem diferença. Escravo é propriedade, servo tem uma opção, beleza? Então você vai ter a ideia de servidão coletiva, onde as civilizações ali da antiguidade, elas vão trabalhar com esse preceito de servidão. Bacana! Outro ponto interessante, a maioria deles é teocrática. O líder é um deus na terra, beleza? O líder é um deus na terra. Bacana! E aí, o que significa isso? Significa que esse cara foi enviado por Deus ou é o próprio Deus na Terra. Então as pessoas respeitam ele por causa disso. Ô França, como é que eles conseguiram, como é que eles deram essa ideia? Aqui, ó,
quando você está falando de construção de diques, você vai começar a ter aquela relação de que o cara trouxe a vida, então ele é como um Deus, beleza? Então a ideia de teocracia é isso, tá? Comércio e artesanato são secundárias, tá? A não ser com os fenícios são totalmente diferentes disso aqui, tá? Mas eu vou chegar neles lá, mas eles têm pouquíssimo dessa ideia que a gente está falando aqui, beleza? E a ausência de propriedade privada. O que é esse negócio? Toda a terra, toda a propriedade vai ser do líder ou dos deuses, que podem ser o próprio líder, beleza? Então você não tem aquela coisa de minha terra. A terra é do líder, beleza? Legal. Meus queridos, o primeiro povo que a gente vai estudar vai ser o Egito, tá? Estes caras que ficavam no nordeste da África, beleza? Eles são importantíssimos para nós, porque é o primeiro império unificado, como eu disse para vocês, e eles vão ser adeptos do Nilo, beleza? Nós tivemos Heródoto, inclusive, dizendo que o Egito é uma dádiva do Nilo, beleza? O Nilo é que dá origem ao Egito, beleza? Então, lá eles vão utilizar as enchentes do Nilo. Como é que é esse uso das enchentes? Basicamente, para ser bem didático, 6 meses o Nilo estava cheio, 6 meses o Nilo estava baixo. O que acontece, meus caros? O Nilo aqui cheio, eu não consigo, tá? Eu não consigo plantar. Então, o camponês que deveria plantar, ele está trabalhando para o faraó numa corveia, beleza? Agora, quando o Nilo está baixo, ele deixa humus na terra quando ele abaixa. E ali, essa terra que ela estava na enchente, o que acontece? Você vai plantar, porque vai ter uma grande quantidade de terras adequadas ao plantio. Beleza? Legal. O surgimento do Egito está relacionado aos nomos, que vão ser essas aldeias lá neolíticas, lembram da pré-história? Então elas vão se unindo, essas aldeias se unem e formam nomos, que vai ter o nomarca como líder. Beleza? Bom, nós temos 3 períodos importantes do Egito, ok? O Antigo Império, que vai ser a unificação, então, desses nomos, beleza? Quando você vai criar 2 reinos aqui, tá? O Alto e o Baixo Egito, 2 faraós vão surgir, que são os líderes, e em 3200, tá? Menes, tá? Que é um faraó do Alto Egito, ele conquista o Baixo Egito, unificando esse reino, esse império, beleza? Então, é importante isso. Médio Império, meus queridos, depois de uma grande briga entre nomarcas e o faraó, tá? A gente vai ter o império caindo. Em 2000, então, você terá o faraó retornando ao poder, mudando a capital, inclusive, saindo de Mênfis e indo para Tebas, ok? Então você vai ter a mudança de capital, tá? Então você vai ter esse conceito, beleza? Nós vamos ter grande dinamismo arquitetônico, as pirâmides de Gizé, a Khafre, Mycerinos e Kelps são construídas nesse período, beleza? Mas eles acabam sendo invadidos de novo, ok? Surge o último império, beleza? Quando começa a expulsão dos iquisos, que foram os invasores dessa época, beleza? É aqui que os hebreus são escravizados, aquela história do êxodo, beleza? Que a gente vai ter. E ampliação das fronteiras, principalmente com o faraó Ramsés II, beleza? Que vai expandir o território pra caramba. Legal, pessoal? No final das contas, os egípcios acabam brigando entre si, o que acaba gerando o quê? Uma fragmentação desse império egípcio, ok? E que facilita a invasão. Depois eles vão ser invadidos por Alexandre o Grande, tá? Eles vão ser invadidos pelos romanos, eles vão ser invadidos pelos árabes, tá? Que vai dar origem a esse Egito. Bom, importante aí para nós sobre o Egito é essas ideias que mais aparecem para vocês no vestibular, certo? Meus queridos,
Atividades produtivas. Nós vamos ter aqui, basicamente, atribuições do Estado, beleza? Tudo vai ser ligado ao Estado. Legal? Então, quem controla a construção de pirâmide, quem controla a construção de estrada, quem controla a produção é o Estado, beleza? Ela é de uma religião politeísta, isso é importante, então são vários deuses. O faraó é um deus na terra, beleza? E eles têm essa característica de acreditar que deuses podem ser metade homens, metade animais, beleza? Muito comum ter o corpo de homem e a cabeça de animal, beleza? Ou todo o corpo de animal, beleza? Vão desenvolver aqui, meus queridos, nessa religião, a questão da mumificação. Por que a mumificação é importante? Porque eu tenho que deixar o corpo do meu faraó ou da pessoa importante da sociedade ali, pronta, beleza? Para ele surgir no paraíso, que é a terra dos juncos. Por isso que eles tinham preocupação em construir coisas grandes e que durassem. A tal das construções monumentais, beleza? Porque eles acreditavam na vida pós-morte. Por que eles acreditavam na vida pós-morte? Porque o Nilo, ele nascia e morria, cheia e vazante. Então eles acreditavam nisso, tá? E lembrando que a medicina deles se desenvolveu demais por causa da mumificação. Porque os caras abriam o corpo para manter o corpo da pessoa por mais tempo. Então, acabava-se sendo necessário estudar o corpo humano. Então, a medicina deles foi muito desenvolvida. Beleza? Desenvolvimento da arquitetura. Claro, se você pensar, aquelas pirâmides estão lá até hoje e eram muito mais belas antigamente, ok? Engenharia, astronomia e arte. Todos os estudos deles, matemáticos, são muito bem feitos. A questão do alinhamento do Sol com as pirâmides, tem várias histórias bacanas aí, tá? Mas, fundamentalmente, nós vamos ter também a escrita, porque eles são uma antiguidade, da antiguidade, beleza? O que vai acontecer, meus caros? Nessas escritas, eles vão ter 3 tipos de escrita. Uma escrita que serve para questões religiosas, que é hieroglífico, tá? Você vai ter uma escrita menos importante, mas para questões do Estado, que é a hierática, e você vai ter a demótica, que é aquela que é a mais popular zona, beleza? Esses tipos de escritas são importantes. A gente só descobriu o que eles falavam, porque eram escritas pictográficas, então estão usando símbolos, a gente só aprendeu graças ao Napoleão Bonaparte, que achou a tal da Pedra de Roseta. Na Pedra de Roseta estava escrito 3 línguas diferentes no mesmo texto, tá? 2 eram egípcias e 1 era o grego. E um cara chamado Champollion, ele vai então definir o que é essas escritas aí, certo? Bacana. O próximo povo que interessa pra gente é a Mesopotâmia, beleza? Que está aqui na região onde hoje é o Iraque e o Irã, beleza? Antiga Pérsia. E o nome dele já entrega pra gente o que são os mesopotâmicos, ok? Mesopotâmia, em grego, significa terra entre rios. Eles vão ter 2 rios ao lado dessa região, beleza? O Tigre e o Eufrates, ok? Eles vão ter a mesma característica de cheia como o do Nilo. Inclusive, é bom vocês já prestarem atenção. A Mesopotâmia não tem um império tão grande e unificado como o Egito. Por quê? Ali era uma região de grandes invasões, beleza? Muitas invasões, tá? Então, a gente vai ter vários povos, como vocês podem acompanhar aqui. Sumérios e acadianos são os primeiros povos que vão ter ali, que vão vir de região de Sur, da cidade de Sur, a capital também, né? Então, você vai ter esses caras como a base cultural dos mesopotâmicos, beleza? Eles vão ser a base. Eles criam o que nós conhecemos como zigurates, que vão ser os templos onde vai se cultuar os deuses. Os deuses aqui não têm um líder sendo um deus. O líder dos mesopotâmicos geralmente é enviado por Deus, ok? Ele é enviado por Deus, solamente, beleza? Eles que vão inventar a escrita, que é a mais importante aí também, pictográfica, chamada cuneiforme, porque você escrevia numa plaquinha
de argila com um estilete, beleza? Então, que era chamado de cunha, tá? Então, os sumérios são a base da cultura que nós vamos ter aí. E aí nós temos o primeiro Império Babilônico. Por que se chama Império Babilônico? Porque a capital desses caras vai ser a Babilônia. Mas o povo, tá, que você vai ter, não necessariamente são chamados de babilônios, ok? A capital deles tá? Você vai ter os caldeus, você vai ter outros povos que vão aparecer nessa ideia, tá? Então, o primeiro Império Babilônico, ele vai ter aqui como grande sacada o rei Hammurabi, beleza? Hammurabi, meus caros, ele vai ser um rei importantíssimo porque ele criou, tá? O primeiro código de leis, tá? Primeiro código de leis escritas, que a gente tem noção, tá? Esse código é conhecido como Lei de Talião, ou Código de Hammurabi, ou como o apelido diz, olho por olho, dente por dente, beleza? Tudo que você faz, você vai receber de retorno, como pena, beleza? Então a ideia é bem essa do Código de Hammurabi, beleza? O Império Assírio, meus caros, que vem depois, entendam, um vai dominando o outro, ok? Um vai dominando o outro. O Império Assírio, meus queridos, é um estado extremamente militarizado, tá? Significa o quê? Que esses caras vão pregar a ideia de guerra muito forte, beleza? Eles vão desenvolver duas tecnologias bacanas que são importantes. É o tal da roda com aro, beleza? Não vai ser a roda toda de madeira, beleza? E segundo, meus caros, o que mais que ele tem aí? Eles vão ter, tá? A questão da criação do uso de ferro. Todo mundo usava mais nos metais o bronze, tudo bem? E aí agora eles começam a utilizar o ferro. Beleza, depois deles nós vamos ter o segundo Império Babilônico, beleza? Que vai ter os caldeus como liderança. E aqui, meus queridos, a gente aparece com os semitas. Os caldeus eram semitas. O que quer dizer semitas? Aqueles que descendem de Sé, beleza? Quem é Sé? Sé é filho de Noé, beleza, meus queridos? É filho de Noé. Bacana? Então, esses caras já começam a ter relações com a Bíblia, beleza? Bom, nós vamos ter Nabucodonosor como o grande líder deste segundo império, beleza? E ele que vai fazer o tal do cativeiro da Babilônia, beleza? Que ele vai prender os hebreus e tudo mais. Ele também vai construir o tal dos jardins suspensos, beleza? Essas ideias aparecem aí na Bíblia para muita gente. Então, são os povos que passavam na Mesopotâmia. Vão ter uma religião politeísta também, tá? Só que, como eu disse, os deuses não estão necessariamente ligados ao líder. O líder é só enviado, ele não é um deus, ele é enviado dos deuses. Beleza? Então, dos mesopotâmicos, tranquilo. Pessoal, então agora a gente vai falar sobre os hebreus, beleza? Os hebreus, meus queridos, eles são um povo bem importante aí para a história, porque eles passam por muitas coisas que está relacionada à história mundial, tá? Então, os hebreus que vão dar origem aos cristãos, aos judeus e aos islâmicos, eles vão ter o seu desenvolvimento na antiga Palestina, que é aquela região que a gente mostrou lá atrás, beleza? Então, meus queridos, eles saem da Mesopotâmia também, tá? E vão para essa região da Palestina. Nós vamos estudar eles a partir da Bíblia, porque eles não deixaram muita coisa escrita, tá? Então a gente tem relatos sobre o que ele fala, beleza? Então, nós vamos ter essa ideia. Nós temos 3 fases importantes desses hebreus, ok? E uma característica importantíssima. Eles são o único povo dessa antiguidade que são monoteístas. Eles se tornam monoteístas, principalmente por causa deste cidadão aqui, ó, que é da era dos patriarcas, o Abraão,
beleza? Abraão, então, esse primeiro líder, é que vai criar o monoteísmo, beleza? É ele que vai aceitar a ideia do monoteísmo, beleza? Bom, é também nessa primeira fase, que é a era dos patriarcas por serem tribos familiares de pais, tá? Você vai ter as dificuldades econômicas acontecendo aqui, fazendo com que esses caras fujam para o Egito. Então eles saem lá da região da Palestina depois de brigar com os cananeus, tá? Com os filisteus e tudo mais, e vão para o Egito, porque a terra lá não estava dando para eles sobreviverem. Eles dependiam basicamente da agricultura e do pastoreio. Então isso não estava sustentando. Eles vão para o Egito. No Egito, o que acontece? De primeira, eles vão ser conhecidos como bons comerciantes, então eles vão ser bem aceitos. Mas depois, por causa da sua religião, eles são perseguidos. Inclusive, meus queridos, lá no Egito, nós tivemos um imperador chamado Akhenaton IV, beleza? Akhenaton I, perdão. Este cidadão, ele vai fazer o quê, meus queridos? Ele vai transformar a religião egípcia, que era politeísta, em monoteísta. Por que ele transformou? Pela experiência que ele teve aqui com os hebreus, beleza? Muito provavelmente é por causa disso. Então, os hebreus influenciaram o Egito. E aí depois eles são perseguidos. Tanto que nós vamos ter lá um livro da Bíblia chamado o Êxodo, beleza? Esse Êxodo vai mostrar a fuga dos hebreus do Egito para outras regiões, ok? Foram liderados por Moisés, este aqui que vai receber também os 10 mandamentos e que deveria levar a população hebraica de volta à Terra Prometida, que era lá na Palestina, beleza? Ele não chega, né, porque não era para ele chegar, segundo a Bíblia, e aí você vai ter a segunda fase, que é a Era dos Juízes. Era dos Juízes, por quê? Porque nós vamos ter o uso dos 10 mandamentos como um código de moral para as pessoas daquela época seguirem, beleza? Legal. Aqui, a grande sacada vai ser a luta contra os filisteus, de novo, para se estabelecer na Palestina, beleza? Legal. E depois vem a terceira era, que é a mais importante, pelo menos no sentido de esplendor para os hebreus, ok? Então você vai ter 2 reis importantes, o Davi e o Salomão. O Davi vai ser aquele que consegue organizar as tribos, ok? E vai vencer os inimigos, beleza? E o Salomão vai ser aquele que constrói o templo, que foi tão importante para os hebreus, que hoje você só tem o muro, que é chamado o Muro das Lamentações lá em Israel. Por isso que é tão importante Jerusalém para os judeus, né? Em Jerusalém tem o Muro das Lamentações, que seria o Templo de Salomão, que continha várias coisas bacanas para eles. Bom, em 70 depois de Cristo, nós teremos uma crise, na verdade a crise já acontece depois de Salomão, que começa a divisão das tribos hebraicas, ok? Mas em 70 depois de Cristo eles são expulsos da Terra Prometida e só vão voltar para lá em 1948, quando é criado o Estado de Israel, beleza? Esse momento é quando eles brigam com o Império Romano e aí os caras mandam eles embora, jogam sal na terra deles e tudo mais. Beleza? Então tá bom. Próximo povo aí, meus queridos, é os fenícios, beleza? Que vão ter a sua origem acá, beleza? Só para vocês verem. Mas essas regiões são todas feitorias que os fenícios vão ter aqui, beleza? Os fenícios, eles são um caso à parte, como eu disse para vocês, ok? Por quê? Eles não vão ter terras adequadas ao plantio, como os outros tinham, né? Então, eles vão depender do quê? Comércio, beleza? Então, eles vão depender muito do comércio. E sendo comerciais, tudo muda, inclusive a política, que vai ter aqui a talassocracia. A talassocracia é um governo de um homem, tá? De um grande homem, que vai ser aconselhado por quem? Pelos seus conselheiros, que são comerciantes, beleza? Então a talassocracia vai ser isso. Eles vão aprender muito
sobre astronomia, tá? Com os babilônios, o que desenvolve a questão da navegação. Inclusive os portugueses depois vão dizer que são descendentes deles, de tão bons que eles eram no mar. Beleza? Bacana. Mas, sem dúvida nenhuma, a mais importante descendência deles é o alfabeto fonético. Como eles precisavam conversar com muita gente, agora a coisa é falada, de forma a se explicar o quê? Símbolos. É muito simples de eu escrever, correto? Então, vocês usam aí, às vezes, emoji, né, no seu celular, para você falar que você vai para casa, correto? Isso é pictográfico, era como era a maior parte das escritas. Mas esses símbolos, eles geralmente representam só uma coisa. Com essa escrita fonética, os fenícios começaram a inventar o símbolo que significa um som, como o A. O A é um símbolo que ele pode ser usado várias vezes, não como você, uma pessoa. Então isso dificultava a conversação e os caras inventaram um modo de facilitar o comércio através da conversa, beleza? E o último povo que interessa para vocês, o Império Persa, que foi um dos grandes impérios da Antiguidade, beleza? Que nós tivemos na Antiguidade Oriental, certo? Eles vão surgir numa região péssima também para plantio, e aí eles vão desenvolver a cultura da guerra, beleza? De conquista mesmo, tá? Esses caras vão viver do comércio, mas muito da guerra, beleza? Expansão. Esses caras vão unificar os medos e persas, criando os persas, ok? Quem vai fazer essa unificação é Ciro, conhecido como o unificador, o apaziguador, beleza? E aqui já começa um ponto muito interessante. Esses caras, eles vão respeitar boa parte das culturas que você tem aí, tá? Então, para respeitar essas culturas, ele faz o quê? Ele não obriga os caras a aceitar a sua cultura, beleza? Eles não obrigam o cara a aceitar a sua cultura. Se você é conquistado pelos persas, era conquistado pelos persas, os caras chegavam para eles e falavam o quê? Ó, se você quiser ter minha cultura, você vai pagar menos impostos. Agora, se você quiser manter sua cultura, beleza. Eu vou te cobrar um pouco mais de impostos e tudo bem. Beleza? Então, meus queridos, o Ciro vai ter essa ideia. Mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, é Dário, beleza? Que vai ser o cara do apogeu e também o início da queda desses persas. Meus queridos, esses cidadãos conquistam todos os povos que eu citei até agora para vocês. Egípcios, hebreus, os fenícios, ok? E os mesopotâmicos. Ele conquista todos, beleza? E para organizar esse grande império, ele criou as satrápias, ok? O que são as satrápias? São como se fossem estados dentro do seu império, que ele vai colocar os sátrapas, que são pessoas de sua confiança, para organizar este império, beleza? Bom, outro ponto, sistema monetário. Um dos primeiros sistemas monetários que a gente vai ter no mundo vai ser criado pelos persas, facilitar o comércio. Então ele cria uma moeda para facilitar essa questão de troca comercial e vai dar o nome de Dárico. Só que, como eu disse, ele também é responsável pela queda dos persas. Ele que vai começar a tal das guerras médicas, ok? Essas guerras que vão ser entre os gregos e os persas, beleza? Os gregos e os persas. Essa guerra enfraquece os persas, que vão ser dominados por quem? Pelo Alexandre o Grande, que vai conquistar primeiro os gregos, certo? Depois a gente vai ver. E depois conquista os persas, beleza? Alexandre o Grande, que é o outro grande conquistador que a gente vai ter na Antiguidade. Beleza? Bom, e para finalizar, esses caras, a religião deles é dualista. Pela primeira vez aí na Antiguidade, a gente vai ter o bem e o mal lutando, beleza? Você vai ter Deus do bem e Deus do mal, tá? Para essa questão da vida após morte. Então você vai ser uma pessoa que vai para o céu ou para o inferno, dependendo do que você optar. Então você tem, inclusive, essa característica de paraíso, purgatório e inferno. Uma coisa que não tinha existido até aquele momento, beleza? O bem e o mal ainda não existiam bem claro nas religiões naquele momento. Beleza, meus queridos? Então a gente termina aí a aula 1 neste slide para vocês. Abraço
e até a próxima!